Olá, tudo bem? Neste vídeo eu vou resolver um exercício sobre geometria analítica e que pede para determinar a equação geral da reta que passa pelos pontos A e B. Para você determinar a equação geral da reta, a gente vai utilizar a definição de condição de alinhamento de três pontos. Tá? O que diz essa definição? Você vai ter que calcular o determinante de uma determinada matriz e o resultado tem que ser igual a zero. Se o determinante for igual a zero, significa que os pontos estão alinhados. Então é isso que eu vou ter que fazer, ou seja, calcular o determinante. Então aqui, ó, eu tenho apenas dois pontos. Só que para você fazer a condição de alinhamento de três pontos, está faltando um ponto. Esse ponto que está faltando, você tem a liberdade de colocar para ele o nome que você quiser. Como eu tenho aqui o ponto A e B, eu vou chamar esse terceiro ponto de H. Só que as coordenadas desse ponto tem que ser X e Y. Tá? Então você vai ter que usar aqui, ó, as coordenadas para o ponto H sendo X e Y. Lembrando que no lugar do H você poderia colocar qualquer uma outra letra, né, com exceção de A e B que já temos. Bem, então vamos agora calcular a condição de alinhamento desses pontos. Primeira coisa, vamos colocar um ponto embaixo do outro. Então, ó, menos 4 e 5, 1 e menos 2, X e Y. Para a gente colocar esses pontos aqui um embaixo do outro, não tem a obrigatoriedade de você começar pelo A, tá? Você pode começar pelo ponto que você quiser, beleza? Se você for utilizar a regra de Sarri, você vai colocar aqui, ó, na terceira coluna sempre o número 1, repetir novamente os pontos um embaixo do outro e multiplicar os elementos das diagonais. Só que eu não vou fazer dessa forma, eu vou fazer de um processo prático. Como é que funciona esse processo prático? Eu vou repetir aqui o primeiro ponto, então menos 4 e 5. Vou pegar esses números, ó, e vou colocar dentro de duas barras. Lembrando que essas barras significam determinante. E vou igualar a zero. Beleza? Bem, aqui, ó, a gente tem o determinante de uma matriz que possui 4 linhas e 2 colunas. Neste caso, a gente não vai ter as diagonais chamadas principal e secundária. Mas a gente vai ter algumas diagonais que estão no mesmo sentido do que a diagonal principal e a diagonal secundária. Então vamos achar essas diagonais. Ó. Temos aqui, ó, a primeira diagonal, ó, a segunda diagonal e a terceira diagonal. Essas três diagonais aqui são diagonais que estão na mesma posição do que a diagonal principal, mas elas não recebem o nome de diagonal principal, tá? Então vamos multiplicar os seus elementos. Multiplicando aqui vai dar 8, ó, menos e menos dá mais, 4 vezes 2, 8. Mais e mais dá mais, 1 vezes y, 1y. Mais e mais dá mais, x vezes 5, 5x. Observamos aqui que a gente também vai ter algumas diagonais que estão na mesma posição, né, no mesmo sentido da diagonal secundária. Ela só não recebe o nome de secundária. Quais são elas? Olha, essa é a primeira, essa aqui é a segunda e essa aqui é a terceira. Lembra lá em determinante de terceira ordem, usando a regra de Sarri, que quando a gente vai multiplicar
as diagonais secundárias, a gente faz a multiplicação e muda o sinal, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Então vamos lá. Mais e mais dá mais, aí a gente coloca menos, 1 vezes 5, 5. Mais e menos dá menos, a gente coloca mais, x vezes 2, 2x. Menos e mais vai dar menos, a gente coloca mais, 4 vezes y, 4y. E aí a gente coloca igual a zero, né? Porque tem aqui, ó, igual a zero. Feito isso, vamos reduzir os termos semelhantes. Ou seja, 5x mais 2x, ó, 7x. Né? E são termos semelhantes porque tem a mesma parte literal. 1y mais 4y vai dar 5y. E 8 menos 5, repete o sinal do maior e diminui. Então vai dar mais 3. E aí colocamos igual a zero. Então essa equação aqui, ó, ela vai ser a equação geral da reta. Lembrando que a equação geral da reta, ela tem a seguinte forma: ax mais by mais c igual a zero. Lembrando que o a é o número que fica antes do x, o b fica antes do y e o c, ó, é o termo independente. Beleza? Muito obrigado.